Olá, meus amigos. Esta semana vamos estudar em O Livro dos Espíritos, Lei de Liberdade, Liberdade de Consciência. Questão 835. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, dizem os benfeitores espirituais, e nós sabemos, desde a questão 621 do Livro dos Espíritos, que é onde está escrita a lei de Deus. Questão 836. O homem tem direito de pôr obstáculos à liberdade de consciência? Os benfeitores nos explicam que assim como nós temos a liberdade de pensar, nós não podemos impor a ninguém a nossa forma de pensar. Isso seria uma agressão e o uso da força em direção à liberdade alheia. Questão 837. Qual o resultado dos obstáculos interpostos à liberdade de consciência? Seria constranger os homens para que fossem diferentes do que são, ou seja, tornariam-se hipócritas. Questão 838. Toda crença é respeitável mesmo quando notoriamente falsa? Toda crença é respeitável quando ela leva o homem a praticar o bem. Questão 839. Será repreensível ofender a crença de alguém que não pense como nós? Isso será falta de caridade em relação às pessoas que pensam diferente de nós outros. Questão 840. Será atentar contra a liberdade de consciência interpor obstáculos a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Os benfeitores nos explicam que, como a crença é íntima, a gente só consegue bloquear atos. Questão 841. Por respeito à liberdade de consciência, devemos deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou podemos, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade aqueles que se transviavam obedecendo a falsos princípios? Pedimos licença aos queridos amigos para ler na íntegra a resposta dos benfeitores espirituais, dado a complexidade do assunto. Certamente que podeis e até deveis, mas a exemplo de Jesus, ensinai pela persuasão e pela brandura, e não pela força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejaríeis convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Não acreditamos, porém, que o melhor meio de fazê-los admitidos sejam agir com violência, pois a convicção não se impõe. Questão 842. Considerando-se que todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais podemos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Será aquela doutrina que fizer mais homens de bem e menos hipócritas? Pensemos nisso.